Aqui no canal já falamos de hábitos, de comportamentos que geram prosperidade. E esses hábitos devem ser adotados e postos em prática. Contudo, existe um outro lado da moeda, que são aqueles hábitos que geram pobreza, que repelem a prosperidade. E eles devem ser abandonados. Então, nesse vídeo, nós vamos conhecer esses hábitos ruins que nos aproximam da pobreza e nos mantêm na pobreza, para que possamos identificá-los e abandoná-los. Fala galera, beleza? Hoje vamos falar de um assunto muito importante e que não pode ser ignorado em hipótese alguma: hábitos que geram pobreza. A gente está muito acostumado a aprender como gerar riqueza, como podemos ficar ricos, como podemos economizar e como podemos investir. E todas essas coisas são importantes para o nosso sucesso. Entretanto, existem comportamentos ruins que, se não forem abandonados, nos atrapalham e, se não forem estancados, podem até nos paralisar. Como disse Benjamin Franklin, são as pequenas fendas que afundam os grandes barcos. Por isso, agora vamos aprender quais são os principais hábitos que geram pobreza. O primeiro hábito é não sair da zona de conforto. Nassim Taleb uma vez disse que os 3 vícios mais destrutivos são heroína, carboidratos e um salário mensal. Ele falou isso porque muitas pessoas se acomodam com esse salário fixo que recebem no começo do mês e não buscam crescer mais. Para elas, o mais importante é a segurança de receber um salário, ter um ganho fixo, ter carteira assinada, e assim elas não arriscam, elas não ousam fazer o diferente. E uma característica que todos os ricos têm em comum é que eles se arriscam. Eles buscam fazer coisas diferentes para colherem resultados diferentes. Então, se você se acomodar com o seu salário fixo, você vai ter um crescimento limitado e lento. Por outro lado, se você buscar se desafiar, sair da zona de conforto, ser remunerado pelo seu desempenho e não por um salário fixo, você estará impulsionando o seu crescimento. O segundo hábito é não ter um bom relacionamento com o dinheiro. Não saber lidar com o dinheiro é o caminho mais rápido para um descontrole no orçamento e, por consequência, para a contração de dívidas. E a contração de dívidas sem educação financeira é o caminho mais rápido para que você entre num ciclo vicioso e a sua dívida se torne uma bola de neve. Dessa forma, você estará atraindo para si todos os fatores que fazem com que você permaneça na pobreza e nunca saia dela. Por isso, aprenda a lidar com o dinheiro, aprenda a economizar, poupar, investir, estude modelos de orçamento e adote aquele mais adequado para você. Além disso, você deve revisar o seu orçamento periodicamente, aprender a usar o cartão de crédito e adquirir conhecimentos sobre educação financeira. Dessa forma, você estará saindo da rota da pobreza e entrando na rota da prosperidade. O terceiro hábito é não ter várias fontes de renda. Eu não tenho essa estatística, mas se eu fosse chutar, eu acredito que 99% dos brasileiros só tem uma fonte de renda, que é o seu salário. O problema de depender de somente uma fonte de renda é que quando o fluxo financeiro é estancado, como no caso de uma demissão, você fica sem dinheiro. E sem dinheiro vai acontecer algumas coisas. Se você tem reserva de emergência, você vai gastar e torrar sua reserva de emergência. Se você não tem reserva, mas tem investimentos, você vai ter que vender seus investimentos para manter o seu padrão de vida. E se você não tem nenhum nem outro, você vai ter que contrair dívidas. Por outro lado, quem tem várias fontes de renda se sente mais seguro em momentos de crise, fica menos ansioso por causa de uma demissão ou algo do tipo. Portanto, crie várias fontes de renda. Claro que no começo, quando você estiver montando e criando uma fonte de renda alternativa, ela ainda vai ser muito pequena.
pouco significativa se comparada à sua renda principal. Mas não se preocupe, vá construindo ela, vá investindo, vá trabalhando nela para que ela se torne maior, mais significativa e, ao mesmo tempo, você também pode trabalhar em outras fontes de renda, para você não depender só de uma, duas ou só três. O máximo de fontes de renda diferentes que você tiver, mais seguro você estará. Mas antes de continuar, me responda. Você quer ser um investidor melhor? Se sim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que você não fique de fora de nenhum vídeo que nós postamos semanalmente sobre finanças e investimentos. O quarto hábito é não buscar conhecimento. Para algumas pessoas, a educação acaba no colégio ou na faculdade. Depois disso, é hora de começar a trabalhar e começar a fazer dinheiro. O problema é que a busca por conhecimento não deve ter fim e não deve se limitar ao ensino formal. Então, faça uma faculdade, faça uma pós, um mestrado se quiser, mas não resuma a sua busca por conhecimento apenas ao ambiente acadêmico. Estude também por fora. Como disse Benjamin Franklin, o investimento em conhecimento sempre rende os melhores juros. Então, leia livros, ouça podcasts, assista vídeos, converse com pessoas mais experientes, faça cursos, etc. Mas nunca deixe de aprender. Se você deixar de aprender, se você parar de buscar conhecimento, você vai ficando para trás. E isso também pode e vai nos levar à pobreza. O quinto hábito é não assumir responsabilidades. No Brasil, existem cerca de 220 milhões de habitantes, com realidades diferentes, oportunidades diferentes e dificuldades diferentes. E a gente sabe que todos esses fatores têm um impacto significativo em nossa vida, mas nós não podemos deixar que eles sejam determinantes. E um princípio adotado por todo mundo que vai permanecer pobre é terceirizar a responsabilidade. Não, a culpa é do meu nascimento, a culpa é do meu chefe, a culpa é do político, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é de tudo, menos sua. Por outro lado, aquele que acumulará riqueza entende que existem fatores que não dependem da gente e que nós não podemos influenciar, mas existem aqueles que dependem da gente e que nós podemos influenciar e são significativos em nossa vida. Por isso, essas pessoas, elas assumem para si a responsabilidade do seu sucesso e do seu fracasso e não culpam outras pessoas por isso. Além disso, elas sabem que o seu sucesso só depende do seu esforço e da sua disciplina. O sexto hábito é não equilibrar o curto e o longo prazo. Um principal hábito das pessoas que vão permanecer pobres é viver nos extremos, viver somente no curto prazo ou viver somente no longo prazo. Algumas pessoas só se preocupam com o hoje. Elas usam a desculpa de que só se vive uma vez, não sabem se estarão vivas amanhã, para viverem somente no presente. Então, todo o salário que ganham no mês é gasto com consumo e elas não fazem nenhum investimento para o longo prazo. Se fazem uma poupança, é no máximo para comprarem um carro ou fazerem uma viagem. No outro extremo, existe aquela pessoa que é precavida demais com suas finanças e só se preocupa com o longo prazo. Ela poupa, ela investe para ter um futuro melhor. Mas, na tentativa de construir um futuro melhor que nunca chega, ela esquece de viver o presente. Diante disso, temos que equilibrar nossa vida no curto prazo, com nossos lazeres, com os nossos prazeres, com a construção de um futuro financeiro sólido e consistente. Aqui no canal a gente fala muito sobre investir para o longo prazo, mas a gente não pode esquecer de viver o presente. O sétimo hábito é não priorizar a poupança. Uma grande diferença do rico para o pobre é que o rico ele gasta o que sobra depois de investir, enquanto o pobre ele investe o que sobra depois de gastar. Quando você investe somente quando sobra, você está correndo o risco de não sobrar.
no nosso mês, podem acontecer gastos imprevistos que nós não planejávamos, obviamente, e isso pode ser um motivo para usarmos aquele dinheiro que seria para investir. Ou então o seu cérebro pode entender de que se tem dinheiro sobrando no seu orçamento, na sua conta bancária, você deve gastar. E aí você, no seu subconsciente, cria um motivo, mesmo que seja muito irrelevante, para gastar aquela sobra. E o maior problema com esse hábito é que você não vai manter a constância com seus investimentos. E dessa forma, você não vai alcançar seus objetivos ou vai demorar muito mais. Imagine, se eu for fazer uma faculdade, aí eu estudo um semestre sim, um semestre não. Eu vou demorar o dobro do tempo para me formar. Da mesma forma que se eu não tiver uma disciplina financeira para investir, eu posso correr o risco de nesse mês eu não conseguir investir, no outro eu consigo, mas no outro já eu não consigo. E dessa forma eu vou retardando, postergando a conquista das minhas metas e a construção do meu futuro. E o que você deve fazer? Definir qual parcela do seu orçamento vai ser para investimentos. Aí você recebeu o salário, o que é que você faz? Separa logo aquela parte, aplica, investe, certo? E o que sobrar é para gastos fixos, gastos variáveis e lazeres. Pronto, galera. Nesse vídeo nós aprendemos os 7 principais hábitos que geram pobreza. Lembre-se, não basta apenas cultivar hábitos positivos, precisamos evitar hábitos negativos. Dessa forma, estaremos construindo um futuro muito mais sólido e nos desenvolveremos como pessoa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e boa sorte!